Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Qual é a Pauta? Hoje a gente vai falar de um tema relacionado à economia. Vocês já devem ter ouvido falar que se um governo está com crise fiscal ou se há pessoas muito pobres em um país, por que não simplesmente imprimir dinheiro? Ou então vocês já devem ter ido um pouco além e ouvido algo assim: não dá para simplesmente imprimir dinheiro, porque isso vai resultar em inflação. Mas você sabe exatamente qual é o mecanismo que está por trás da impressão do dinheiro e da pressão inflacionária? Acompanhe o vídeo aí que você vai descobrir. Bom pessoal, antes de explicar para vocês qual é o mecanismo que relaciona a impressão de dinheiro a uma crise inflacionária, eu preciso falar rapidamente para vocês de alguns elementos envolvidos nessa discussão. O primeiro deles é a moeda. A moeda, pessoal, é um meio de troca. Essa é uma das funções da moeda, ou seja, para você não precisar trocar um produto por outro diretamente, ou seja, trocar, não é possível você chegar, por exemplo, numa concessionária de carros e falar: olha, eu quero pagar este carro com laranjas, porque eu produzo laranjas, não é? Então você não consegue trocar, não mais atualmente, né, produtos por outros produtos, esse tipo de escambo, né, de economia natural que a gente chama. Então o dinheiro ele nada mais é do que um meio de troca, ou seja, as coisas são valoradas em dinheiro para que você possa acessar o mercado e fazer negociações utilizando o dinheiro como um meio de troca. Inclusive a nossa força de trabalho que a gente vende recebe o salário e com esse salário a gente vai até o mercado para comprar os bens e serviços que a gente necessita, não é? Então o dinheiro nada mais é do que um meio de troca. Quando eu falo em moeda, eu estou me referindo logicamente ao papel moeda e à moeda metálica. E isso nos leva à segunda questão que eu gostaria de explicar antes de entrar no assunto de imprimir dinheiro. É o Banco Central. O Banco Central foi fundado no Brasil em 1964, sob o governo militar, e ele foi criado nos modelos de bancos centrais de outros países, não é? Porque até então as funções de um banco central eram acumuladas pelo Banco do Brasil. E essas funções foram retiradas, portanto, do Banco do Brasil e foram incorporadas ao Banco Central. As funções básicas do Banco Central, pessoal, é o quê? É perseguir a meta de inflação, tentar manter a inflação num nível baixo e estável. Veja que não é zerar a inflação, é manter ela num nível tolerável. É o emprestador de última instância dos bancos, ou seja, é o último socorro dentro de um país para bancos que possam ter problemas de liquidez. Ele também é a instituição que negocia títulos e, dentre outras funções, que eu não vou entrar em detalhes aqui, está aquela que nos importa para o vídeo de hoje, que é a impressão de papel moeda e a cunhagem da moeda metálica, por meio da Casa da Moeda. Claro que a Casa da Moeda também fabrica diplomas, passaportes, medalhas olímpicas, selos oficiais e uma série de outros produtos, inclusive moedas de outros países que vêm até o Brasil para encomendar a impressão de suas moedas aqui. Dito isso, por que não dá simplesmente para a gente imprimir dinheiro, ou seja, largar dinheiro na mão da sociedade? Vamos dizer que o país esteja passando por um momento de pobreza, ou que o governo não tenha dinheiro para pagar suas dívidas, para investir em saúde, em educação. Por que não simplesmente imprimir dinheiro? Gente, essa é uma solução que parece simples, mas não tem nada de simples. Se até hoje nenhum teórico da economia aceita isso, acha isso tolerável, é porque tem alguma coisa aí que impede que isso aconteça sem ter consequências problemáticas para a economia. A principal delas está na inflação. O brasileiro tem horror à inflação, porque nós vivemos crises hiperinflacionárias no Brasil, que a inflação na realidade ela é extremamente lesiva para a economia, ela corrói o poder de compra dos mais pobres, porque de uma maneira geral os mais pobres não têm espaço no seu ganho, no seu orçamento para poupar. Normalmente a pessoa que tem baixa remuneração, ela gasta tudo que recebe e geralmente com alimentos, com aluguéis, com educação, então ela não tem espaço dentro do próprio orçamento para poupar. Então, em termos relativos, a inflação ela é muito mais lesiva para as pessoas de baixa renda. A inflação, a definição clássica dela é um aumento
persistente e generalizado na economia, tá? Não é um aumento pontual em um produto ou em um lugar, não é? É um aumento generalizado, porque se uma andorinha não faz verão, um aumento de preço não faz inflação. Ai, que comparação. Então a inflação, ela se refere a um aumento generalizado de preços da economia. A inflação é tão ruim para a economia quanto a deflação, tá, pessoal? Não pensem que quando há decréscimos generalizados nos preços, isso é bom. Não é bom. Isso também faz muito mal para a economia, mas eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Talvez no próximo vídeo eu possa detalhar um pouquinho mais o que acontece no processo inverso, ou seja, de deflação, quando os preços caem. Chegando então à questão principal do vídeo. Por que não imprimir dinheiro e qual é a relação desse excesso de moeda na economia com a inflação? Gente, a moeda, o papel moeda, ele nada mais é do que um papel. O que torna ele um meio de troca? Em primeiro lugar, tem que haver confiança. Tem que haver a confiança naquele papel, ou seja, que ele vai ser aceito numa transação. Ou se você quiser armazenar valor, tem que haver a confiança de que aquele papel é capaz de ser uma unidade de reserva de valor, certo? Você pode armazenar a sua riqueza em forma de dinheiro. Para isso você confia que existe valor naquilo que está armazenado ali, certo? Mas se é só um papel, poderia ser qualquer outro papel, não é? Então, na teoria, o ideal é que haja uma correspondência. Vejam bem que isso é importante. Tem que haver uma correspondência entre o que há de dinheiro em circulação e a economia real. O que é a economia real? Produtos, serviços, os bens e serviços, né? Aquilo que compõe o PIB de um país, os investimentos, até a própria força de trabalho. Então, de um lado você tem a economia representada pelo dinheiro, esses valores em dinheiro, e de outro você tem a economia representada por variáveis reais, produtos, serviços, coisas mais concretas. Então tem que haver um equilíbrio entre o que circula de dinheiro numa economia e aquilo que há de real na economia. Se você começa a injetar dinheiro demais na economia, imprimir dinheiro, as pessoas vão ter um aumento imediato de poder de compra, certo? De poder aquisitivo, e elas vão para o mercado e vão começar a demandar. Vão comprar mais roupas, vão comprar mais eletrodomésticos, vão começar a consumir bens e serviços que antes não havia acesso. No entanto, pessoal, a economia real, aquela dos bens e dos serviços, ela não está preparada para esse súbito aumento de demanda, não é? Então o que acontece? Essa demanda aqui começa a disputar esse número de bens e serviços que é meio que constante, ele é limitado, é difícil fazer ele crescer na mesma velocidade que o dinheiro. Qual é o resultado disso? Preços subindo. Por que os preços sobem? Para tentar conter um pouco esse aumento de demanda. O que é o aumento de preço? É a inflação. Então, esse tipo de inflação, que é o tipo de inflação chamado de demanda, porque há outros tipos, há a inflação de custos, há a inflação inercial, há uma série de outros tipos. Mas imprimir dinheiro, a consequência imediata é um aumento generalizado de preços, porque a oferta não acompanha. Então a demanda aumenta, a oferta não acompanha, e o mecanismo que o mercado encontra para tentar equilibrar isso, esse desequilíbrio, é o aumento de preços. Dessa forma, vocês agora já sabem que não dá para simplesmente imprimir dinheiro. Quer dizer que o Banco Central não imprime dinheiro? Claro que imprime e muito. Mas o Banco Central imprime num ritmo meio vegetativo, que é para quê? É para repor cédulas que estão desgastadas, que são destruídas por alguma razão, quando há uma alteração no desenho da nota, no tamanho, notas comemorativas, então o Banco Central imprime mais alguma coisa para tirar as que já estão em circulação. Então é dessa forma que vai acontecendo. Houve experiências no mundo de imprimir dinheiro? Houve. Todos os casos resultaram em hiperinflação? Não em hiperinflação, mas você sempre tem efeitos sobre os preços. Então esse é um recurso que não dá nem para dizer que é o último recurso de uma economia em crise. Em épocas de guerra, por exemplo, na Alemanha se fez isso durante a Segunda Guerra, se imprimiu muito dinheiro para financiar a guerra. E o resultado foi uma inflação absurda que chegava a 20% de acréscimo nos preços por dia. Então é uma coisa que não dá para brincar, simplesmente imprimir dinheiro, né? Você tem que ter um correspondente do dinheiro circulante, você tem que ter um correspondente na economia real. Antigamente, pessoal, para finalizar o vídeo, só uma curiosidade, antigamente o chamado padrão ouro era uma forma de lastrear
o dinheiro circulante. O que é lastro? Lastro é uma garantia, é um respaldo. Então, se você tem, vamos dizer assim, R$100 em circulação, o Banco Central deveria ter R$100 em ouro armazenados nos cofres, para que quando o dono desses R$100 quisesse converter esse dinheiro em um bem, em algo concreto, ele poderia simplesmente ir ao banco e resgatar. E o banco poderia garantir esse resgate, certo? Então é a mesma coisa da economia. Quando você tem R$100 de dinheiro circulante, mas não tem uma oferta de bens de R$100 na economia, essa economia quebra, porque ela não tem o correspondente para poder converter e fazer isso estar equilibrado sem aumento de preços. Então agora vocês sabem por que não dá para simplesmente imprimir dinheiro para solucionar problemas de pobreza ou para solucionar problemas fiscais do governo, porque o resultado é a inflação e você já conhece agora o mecanismo por trás disso. Certo, pessoal? Gostaram do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no nosso canal, comenta aqui embaixo se restou alguma dúvida sobre esse assunto. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, está aparecendo aqui Instagram, Twitter, Facebook. E é isso aí, pessoal. Compartilhe o vídeo também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.